Bom dia, querido amigo da Rede Amigo Espírita. É um prazer, é uma alegria estarmos novamente juntos nessa manhã. Vamos nos conectar ao nosso Mestre Jesus, aos Espíritos de Luz. Vamos nos abrir para recebermos o que de melhor vimos buscar nesse dia, aquilo que mais precisamos. Eu peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde você esteja sintonizado, e que a gente realmente receba todas as orientações, as intuições, aquilo que mais precisamos realmente para esse dia. E eu começo o Evangelho de hoje com a oração da manhã. No silêncio desse dia que amanhece, venho te pedir a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências humanas, teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se enche o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam a tua presença. Reveste-me da tua graça, Senhor, e que no decurso deste dia eu não te ofenda e te revele a todos. Bom dia, que Jesus te ilumine, e que toda a força e que toda a luz esteja no seu coração. Gente, hoje a gente vai continuar então o capítulo 28. Nós vamos falar nesse capítulo das preces gerais. E ele começa lindamente com a oração dominical, a oração do Pai Nosso, ensinada, trazida pelo nosso Mestre Jesus. Vamos iniciar lendo o prefácio desse capítulo. Os Espíritos recomendaram colocar a oração dominical à frente dessa coletânea, não somente como prece, mas como símbolo de todas as preces. A que colocam em primeiro plano, seja porque ela veio do próprio Jesus, seja porque pode substituir a todas, segundo o pensamento que se lhes fixa. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a mais restrita forma, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la a intenção de alguém é pedir para ele o que se pediria para si. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentimento profundo encerrado em algumas palavras das quais ela se compõe, escapa à maioria. Por isso é dita, geralmente, sem dirigir o pensamento sobre as aplicações de cada uma das suas partes. É dita como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que é repetida. Ora, é quase sempre um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tirados da antiga crença supersticiosa da virtude dos números e em uso nas operações da magia. Para completar o vago que a concisão dessa prece deixa no pensamento, segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos, foi juntado a cada preposição um comentário, que lhe desenvolve o sentido e mostra as suas aplicações. Então, a abertura desse capítulo vai falar, então, da oração do Pai Nosso, né? E essa importância, a primeira coisa que a gente pensa é assim, muitas vezes a gente está fazendo as nossas preces, e não só as nossas preces, mas muitas e muitas coisas na nossa vida, de forma mecânica, de forma automatizada. Então vamos tentar hoje
com a assistência dos bons espíritos, sermos bem intuídos e bem felizes em buscar retornarmos à nossa tela mental a imagem de que essa oração foi ensinada naqueles tempos, subindo uma linda montanha, onde Jesus, diante de inúmeras pessoas sedentas por orientação, sedentas por uma direção em suas vidas, Jesus então faz um tratado para a humanidade. Essa oração é uma verdadeira poesia e também é algo que nos deveria realmente nos conectar à nossa alma, à nossa vida, à reflexão daquilo que nós precisamos realmente trazer para o nosso dia a dia, para trazer as reformas que tanto precisamos. O perigo de repetirmos muitas vezes a mesma coisa é que ela cai no mesmismo, né? Então, assim, cai na repetição, cai na redundância até. E aí a gente precisa buscar, como eu disse, entrar para poder sentir a essência do que a gente fala, do que a gente diz. Porque não basta o que sai da nossa boca, mas aquilo que sai do nosso coração. E isso é o que verdadeiramente importa. Então, Jesus naquela montanha, diante dos sermões da montanha que ele fazia, né, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os humildes, de todos os ensinamentos que ele fazia, como tratado, como eu disse, à humanidade, aquelas pessoas que buscavam realmente um pão, um alimento, ele vem e ele traz, então, essa oração de forma muito simples. E aí nós vamos entender o significado de cada uma dessas passagens dessa oração. Jesus, então, ele começa a oração com a palavra Pai. Sendo que Deus tem tantos e tantos nomes na Bíblia, né? Tantos e tantos nomes no passado, que as pessoas se referiam a Deus, ele começa chamando Deus de Pai. E pedindo, então, que fôssemos íntimos dele, que trouxéssemos esse sagrado para perto de nós. Quantas vezes no passado, ao nome de Deus, multidões tremiam, e quantas vezes realmente havia alicerçado essa intimidade. E aí a gente pensando na palavra Pai, que Pai é para todos, né? Pai é para aqueles que erram, para aqueles que vacilam, para aqueles que estão no caminho. Pai é aquele que conduz, né? Pai é aquele que acompanha, Pai é aquele que orienta, Pai é aquele que pega no colo. Então, ele já nos coloca para refletirmos a importância de entrarmos em intimidade com o sagrado, fazendo com que se tornássemos realmente, né, muito mais perto do que estávamos, né, de Deus, do que estávamos da divindade. E ele continua: que estais nos céus. Onde será que localiza-se, né, esse céu que ele se refere? Será que num céu distante, no meio das nuvens? Ou simplesmente dentro do nosso ser, dentro do nosso espírito? Muitas vezes a gente vem buscando as coisas tão longe da gente. Fazemos um percurso, né, uma peregrinação realmente para buscar as respostas. Onde está Deus? Onde estão as coisas que realmente nos trazem paz? E as respostas sempre estão dentro. Então, mais uma vez, ele trazendo essa reflexão sobre a intimidade. Aquilo, como ele dizia, quando quiseres orar, te recolhe ao teu íntimo, ao teu quarto, né, no silêncio, não como os fariseus que rezavam em praça pública. Então, a importância dessa intimidade, a importância desse processo de reflexão, a importância de buscar dentro de si mesmo. Afinal, nós somos uma centelha divina. Nós temos tudo aqui dentro da gente e a gente precisa fazer esse caminho de volta, não um caminho exterior, no meio dessa peregrinação toda. A gente precisa voltar, né, para esse caminho interior. E ele continua: santificado seja o teu nome. Vamos pensar quantas vezes assim a nossa humanidade tem profanado o nome de Deus, né?
Quantas guerras santas, né, por aí? Quanto já se foi derramado de sangue, né, em nome de defender uma religião, quem está certo, quem está errado. Não é diferente hoje. A gente vai pensar no passado, quantas coisas, né, em nome das religiões foram feitas. A gente vai ver a época das cruzadas, por exemplo, né, em nome de Deus, quantos cavaleiros, né, sendo incitados a lutar, a defender alguma coisa, né, pela sua própria fé. E a gente vai ver isso, né, que a guerra, na verdade, sempre foi uma ausência do amor, uma ausência de preservar aquilo que é sagrado, né? Então, se está entrando a guerra, não está entrando o amor. Não tem como a gente fazer uma guerra santa, né? É contraditório. E a gente vê a importância, então, de não profanarmos isso através das nossas ações, das nossas atitudes. Enquanto espíritas, procurarmos respeitar da mesma maneira os irmãos de outras religiões. As religiões, a palavra religião, né, ela vem do latim religare, né, que significa o quê? Religar, que a nossa, de alguma forma, é uma ponte para a gente ser alguma coisa melhor, e cada um aqui vai buscar o seu caminho, como foi dito, né, esse caminho de dentro. Então, muitas vezes as pessoas acham que, de repente, por terem determinado conhecimento, eles estão na frente de outros, e não é verdade. Cada um tem o seu próprio caminho, né? E somente Deus, os bons espíritos, né, que podem ler realmente aquilo que está no coração. Então, de nada adianta as nossas túnicas, né? De nada adianta os nossos conhecimentos se a gente não faz isso valer sabedoria. Então, é muito importante que a gente, de alguma forma, busque em cada uma das nossas ações como a gente pode trazer a fraternidade de novo para o nosso mundo. As pessoas estão... a gente precisa quebrar essas barreiras cada vez mais. Eu vejo que tem muita gente, até mesmo no movimento espírita, a gente vê isso, muitos muros, né? Então, de repente, se eu for num determinado local, então eu não sou espírita. Mas espera um pouquinho, gente. Jesus frequentava, né, a casa de todas as pessoas que chamavam ele. Então, assim, ele não tinha esse julgamento. Quem faz esse julgamento é a gente. Então, sim, podermos ir de coração, comungar, trocar coisas bacanas. Não é porque uma pessoa tem uma determinada, por exemplo, chama Deus de um determinado nome, diferente do nosso, que não é o nosso irmão e que também não pode trazer uma grande sabedoria para a nossa vida. Então, essa religação que a gente pode fazer, né, também tem a ver com essa criação de fraternidade. Nós estamos indo para o mesmo caminho. Como aquelas pessoas que estavam ressequidas de conhecimento, de direção de vida, nós ainda somos essas pessoas que subiram as montanhas de Jesus naquele momento. Nós continuamos, cada um, na sua busca particular de evolução. Mas aí a gente pode escolher se a gente vai separado uns dos outros ou a gente vai junto. É sempre uma decisão. Então vamos sempre limpar, né, isso que a gente tem no nosso coração. E que a gente se lembre também que o sagrado... eu estava lendo um livro que dizia o seguinte, que uma pessoa, né, uma esposa dizendo sobre o marido, né, que tinha muitas dificuldades em casa com ele, né, porque ele não acompanhava ela nos movimentos espíritas, né, que não acompanhava ela nas coisas que ela queria fazer, e que às vezes era uma pedra no sapato, né, em alguns momentos, alguns comportamentos que ele tinha. E aí ele, sabiamente, ele diz, mas a espiritualidade... Porque ela reclama, né? Ela reclama que como é que eu posso avançar espiritualmente? Como eu posso cuidar das coisas da luz, né, se eu tenho esses percalços para resolver? Se essa pessoa justamente me coloca para baixo ou alguma coisa nesse sentido, né? Ou é muito diferente de mim, ou não me acompanha, né, nas coisas que eu quero fazer espiritualmente. E aí ele lindamente diz, né, que na verdade
Você já está desenvolvendo seu espírito nessa prova e a sua espiritualidade está em tudo que você faz, né? O indiano Osho também diria, né? Que até varrendo você está acessando sua espiritualidade. Então há um engano, né? Que a gente precisa estar necessariamente todo o tempo inserido dentro de, ou estar 24 horas dentro da casa espírita, ou, né, 24 horas inserido em qualquer uma das religiões, alguma coisa nesse sentido, e é só ali que a gente vai encontrar o sagrado, é só ali que a gente vai encontrar Deus, só ali que a gente vai encontrar paz. E na verdade, né, a nossa luta, a nosso verdadeiro desenvolver espiritual, onde que ele está? Ele está em levar o sagrado, em reconhecer o sagrado no nosso dia a dia, no olhar de uma criança, no olhar da pessoa que você ama, conseguir enxergar aquela luz, né? Como eu digo, que Jesus encontrava no meio da multidão, sem julgamento nenhum, chegando ao íntimo do coração, e ele conseguia puxar esse sagrado de cada um, se conectar com essa luz, porque se Jesus não visse essa luz, com a sabedoria toda que ele tem, com todo, né, o espírito de alto escalão, né, que ele é, por que ele se preocuparia com coisas que ele não acreditava? Então, ele acreditava, né, que poderia puxar e evocar tudo o de melhor que existia, o sagrado de cada um. Então, vamos imaginar como realmente estavam aquelas consciências quando Jesus olhava para elas, lá no fundo do seu espírito. Então, como eu digo, as pessoas precisam ser olhadas do jeito certo, as pessoas precisam ser amadas do jeito certo. Estamos falando de não profanar o nome de Deus, o sagrado, né? Santificado seja o teu nome, mas também não colocar o nome de Deus em vão, né? Mas também podemos trazer isso para a nossa vida, para o nosso semelhante, não tratar o nome do nosso semelhante em vão, da mesma maneira como a gente coloca o nome das pessoas em rodas de fofoca, pessoas que não estão perto da gente, que a gente vibra alguma coisa negativa, que a gente também está emanando alguma coisa que não é legal. Então, a partir do momento que a gente reconhece que o outro também é um território sagrado, eu começo a ver Deus no meu semelhante. Jesus falava, né, naquela passagem de toda vez que fizeres isso a um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. A necessidade de reconhecermos, né, Deus no nosso irmão, em cada situação, porque às vezes ele vai se disfarçar. Ele vai se disfarçar de mendigo para você, para ver se você está pronto para se dobrar de forma humilde, de oferecer uma mão amiga ou uma oração, prestar atenção naquilo que é menos que você naquele momento, prestar atenção na miséria naquele momento, prestar atenção na compaixão naquele momento que você precisa acessar a pureza aí dentro, prestar atenção no amor que você tem que ter quando uma situação pede tanto de você, exige tanto de você. Por exemplo, o perdão, porque o perdão, ele não passa, ele não tem como existir sem amor, não tem como. A gente não vai conseguir transpassar nenhum orgulho dentro da gente se a gente não for mais forte pelo amor, pela compaixão, pela ternura. Então, o tempo inteiro, né, a gente às vezes acha que Deus está afastado da gente, que a gente não está conectado com a espiritualidade amiga, que a gente está abandonado no meio do universo, principalmente no meio dos problemas, ou quando a gente ora e as coisas não vêm. Mas a gente tem que sempre lembrar que aquilo que mais a gente precisa está exatamente nesse momento acontecendo para a nossa íntima reflexão e para a nossa evolução, para a sua evolução. Tenha certeza que não é por acaso e que um certo dia, lá na frente, a gente vai agradecer muito cada uma das coisas que a gente passou, né? Porque é ter essa certeza que eu e você, nós somos instrumentos o tempo inteiro de alguma coisa. O tempo inteiro a gente está sendo instrumento de algo.
e as adversidades também. Então, é tudo uma maneira como a gente olha. Vamos aprender a não defamar mais o outro. Vamos aprender a treinar mais aquilo que sai da nossa boca, né? Sermos mais gentis. Isso já vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Então, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O reino de Jesus, né? Naquele momento onde os governantes estavam tão preocupados, né, que Jesus poderia ser, né, o Messias, né, daquele povo e trazer revoluções políticas, e aí a gente vai ter alguns dos apóstolos, né, incitando, né, então seria de repente o nosso general que iria à frente da nossa luta, né? Aí a gente tem um Jesus pacífico, que vem nos dizer de paz. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, porque deles é o reino dos céus. E ele ainda repete: o meu reino não é desse mundo, né? E faz a gente pensar como isso aqui é tudo tão passageiro. As ambições, às vezes, que a gente tem, né? Essas brigas que a gente tem, esses grandes conflitos, pequenos e grandes, porque os grandes vão começar dos pequenos, entende? Os pequenos começam dentro da sua casa, começam dentro da sua mente, né? Como eu disse, de repente você começa a falar mal de alguém, junta mais 2, junta mais 3, e você já está numa vibração de guerra. O que você acha que você está emanando nesse momento? Uma vibração de luz, né? Espíritos bons, espíritos superiores, ou você está atraindo o quê? Espíritos levianos que vão adorar estar perto dessas massas que a gente mesmo faz. A gente o tempo inteiro está fazendo armadilha com a gente mesmo. Então, orai e vigiai, né? Esse reino, então, de Jesus é o reino, mais uma vez, o reino da intimidade, onde a gente precisa entrar. Um reino muito maior do que essa vida passageira. Aquilo, como Jesus dizia, né, que eu sou a água, a fonte viva. Eu venho trazer a fonte viva, a água, né, que nós precisamos. Então, toda vez que a gente se coloca a buscar e alimentar as coisas que são realmente importantes na nossa vida, logicamente, nós estamos encarnados. E há uma porção de coisas para serem cuidadas aqui no quesito terra. Mas nós esquecemos que isso aqui é tudo passageiro. Às vezes a gente acha, né? A gente está fazendo uma programação aí para 5 anos, né? Onde você vai fazer uma viagem. Ótimo. É muito bom sonhar e se programar e ter sonhos, né? Deixar a alma viver. Só que você não sabe que se você vai estar aqui há 5 anos. A gente é muito ousado em achar que a gente pode fazer uma coisa assim a tão longo prazo. A gente tem que muito mais se dedicar, olhar realmente como é que estou vivendo aqui o meu espírito, porque é isso, né? É onde eu vou habitar. O que eu faço aqui, o que eu faço aqui dentro comigo, as minhas escolhas, a minha consciência, né? Para onde eu estou levando a minha vida é o que eu vou levar para todos os outros mundos, né? Então, a importância da gente lembrar que aqui, terra, é tudo muito transitório. O tempo passa muito rápido, né? Muito rápido. A gente já está aqui no fim do ano, né? Novamente. E com certeza muitos de vocês, assim como eu, não viu o ano passar. E porque está tudo realmente muito rápido. E a gente precisa fazer o melhor aqui pelo nosso espírito e lembrar que isso aqui é passageiro. Cuidar das coisas do nosso terreno eterno, né? Ele diz: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que seja feita, então, a tua vontade. E o que a gente quer que aconteça, na verdade, quando a gente mais pede? Que seja feita a nossa vontade, né? Então, grande razão dos nossos sofrimentos, volto a falar,
não é erro a gente sonhar e projetar. Acho que a gente tem que ter sonhos, volto a falar. Eu, como terapeuta, incentivo as metas, objetivos, né? Aquilo que a gente pode construir, mas nós precisamos aprender que temos aquilo que precisamos dedicar ao sagrado, a Deus, como a gente vai entender que tem algo, né? Que às vezes está acima da tua própria vontade. Porque um pai, quando um filho pede pão, ele não dá pedra. E às vezes a gente acha teimosamente que a gente sabe o que é melhor para a gente em determinados momentos. Mas como nós estamos inseridos num contexto muito maior de reencarnações, então, como eu disse também no início, a própria adversidade às vezes é o teu professor evolutivo para aquilo que você se programou. Então, às vezes, esse pacotinho das coisas que você tem que viver aqui vai fazer com que você depure, que você evolua uma porção de coisas. E que você chegue, às vezes, num caminho mais demorado do que você gostaria de ir, porque a gente tem uma pressa infinita, né? Uma falta de paciência, quando é o quesito evolução, a gente quer pegar no supermercado, não quer fazer terapia, não quer fazer tratamento, aí falta nos tratamentos, não investe, falta de disciplina. Como se a gente é igual o remédio de emagrecer, você prefere muito mais, às vezes, comprar um frasquinho pronto, né? Do que ir lá malhar na academia, fazer exercício, acordar cedo, se alimentar bem. Então, gente, é uma coisa assim de a gente se conscientizar. Vamos confiar. Confia que o melhor está acontecendo para você, vai acontecer. Faça a sua parte, sim. Isso é muito importante. A gente não pode entrar na inércia de achar, então o que tiver que acontecer vai ser e eu não faço nada. É sempre uma parceria de meio a meio. Aquilo que te é reservado, aquilo que está no teu caminho, as luzes que vão te abençoar, a programação de vida que você tem, mas aquilo que é tarefa sua. O trabalho não pode ser extinguido, jamais, em nenhum momento. Ele continua: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Do que será que nós estamos famintos? Do que será que aquelas pessoas daquela época estavam famintas? A maior fome que nós temos é a fome psicológica, é a fome espiritual. Essa fome de amor que a gente tem. A fome que nos faz, então, termos essa necessidade de guerrear, de lutar, de sermos melhores de alguém, melhores que alguém, um país melhor que o outro, porque aquele país amou mais o seu próprio país, não contemplou o outro. Então, é um grave problema, é uma distorção, né, daquilo que a gente disse. O amor tem que ser fraterno, eu não posso olhar simplesmente para mim e ignorar todo o outro. O amor é um contexto muito mais amplo, que cabe todo mundo. O amor não separa, o amor une. Então, da mesma maneira, tantas e tantas pessoas hoje dizendo assim, de uma forma tão mecânica a palavra amor. Quantas pessoas falam eu te amo para os seus cônjuges? E quantas pessoas estão traindo seus esposos, suas esposas, seus companheiros, né? Não praticando a fidelidade. A fidelidade não é estar junto da pessoa fazendo aquilo que ela vê, mas aquilo que na sua consciência você sabe, né? Se realmente você é ético. Então, o amor é um contexto de preservação, é colocar realmente aquela pessoa na tua frente e se colocar no lugar dela e saber que você faz o melhor por ela. O amor não é essa paixão desenfreada que achamos que é amor, que faz muitas pessoas cometerem crimes, que faz muitas pessoas se lesionarem em nome do amor. Esse amor que estamos necessitados, como eu disse, de nos amarem do jeito certo, sem julgamento, aquilo que buscando a luz do nosso semelhante, acolhendo a luz também que temos aqui.
amar ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Eu pergunto, quem que é o ti mesmo? Parece que é um ser já distante, né? Não tem como você desenvolver amor pelas pessoas se você se abandona. Não tem como você, sendo metade, achar outra metade que te complete. Aquela música, né? As metades da laranja, né? Gente, se você é uma metade de uma laranja, você sempre vai ser, né, essa parte incompleta. E sempre cultivando um sentimento que falta algo na tua vida. E de forma carente, esburacada, a gente nunca vai preencher nada. Não é o papel do outro te preencher. O papel principal da tua vida é começar a se tornar um ser inteiro. Devolver essa luz que você teve. Eu digo que quem nós somos, quem você é aquele antes de tudo que você colocou sobre você. Você se machucou, você se magoou, você se decepcionou, né? E aí você foi colocando sobre você máscaras, foi colocando sobre você pesos, né? Foi tudo ficando tão pesado que você começou a se defender dos outros, que você começou a disputar dos outros, que você começou a desconfiar dos outros. Você, por falta de a aprovação de si, foi começar a buscar que alguém lá fora te aprovasse, que alguém te desse toda essa energia que estava faltando em você como buraco. E aí então a gente precisa começar a tirar todas essas camadas de nós para voltar para esse reino interior, essa intimidade, esse amor próprio, esse cuidado com o nosso ser, para que a gente possa evoluir, ascender, né? E acender também a nossa luz. Deixa-me ler aqui no Evangelho, que nos diz essa parte aqui sobre o pão de cada dia. Ele fala da importância do trabalho. O animal encontra o seu alimento, mas o homem o deve à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Vós lhe dissestes, tirará teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Com isso, lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Então, quantos de nós vem esquecendo do trabalho? A gente tem muita, não é pouca não, muita reclamação para fazer. Acho que se lá em cima tivesse o Procon, estaria bem, né, congestionado, porque é uma rede de lamentos que a gente tem. Reclamamos da chuva, reclamamos do tempo, reclamamos que está faltando dinheiro na carteira, reclamamos que está faltando pão na padaria, reclamamos do governo, reclamamos do dirigente espírita, reclamamos do palestrante que passou 5 minutos do horário na oração, na oratória espírita, né? Reclamamos do outro que está mal-humorado, reclamamos do chefe que nos dá muito trabalho. É uma lista interminável de lamentos que nós temos. Reclamamos de nós mesmos. Então, essa vibração do lamento, né, nos deixa num estado de procrastinação, estagnação. Quem lamenta não sai do lugar. Aquela música do Cidade Negra. A nossa indignação é uma mosca sem asas, que não ultrapassa, né, a janela das nossas casas. A indignação que você sente, a energia da reclamação, ela não te leva a lugar nenhum. Na verdade, ela só te faz estacionar, ela só te faz ficar parado, ela só te faz aumentar essa sensação de preguiça.
tantas e tantas coisas que nós precisamos fazer para trazer o pão para a nossa vida. É o trabalho. O trabalho é a dedicação. Material para você colher os frutos que você necessita. Se você quer progresso, depende de você. Lute, batalhe, né? Se for de teu merecimento, né? Dentro da tua rota, você vai trazer isso para você. Alguns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Nunca nos esqueçamos de abençoar a trajetória, a jornada, né? A importância. O caminho é muito mais importante do que a chegada. É o caminho, que é o conjunto das experiências, é o conjunto daquilo que a gente precisa aprender. Vamos lembrar disso. Então, o pão que nós precisamos, ele vai vir à medida daquilo que nós também exercitamos. O pão está lá na padaria, nós precisamos ir até ela. Então vamos lembrar disso mais uma vez. 50%, 50%. Te coloca no trabalho. Buscai e achareis, como dissemos nos evangelhos anteriores. Procurai, batei, e a porta se abrirá. Somente aquele que procura acha, quem procura de coração. Aquele que ganha tudo de graça nunca vai valorizar. Aquele que trabalha para conseguir, consegue valorizar. Porque ele suou para conseguir. Então, um movimento teu, para você entender aí o que está faltando. Está faltando amor? O que você precisa fazer para ter amor na sua vida? Será que é os outros que têm que fazer esse trabalho? Será que não é você que precisa começar a consertar a sua vida exercitando esse amor próprio? 3 coisas no amor próprio. Lixo. Aquilo que não serve para a minha vida mais de nenhum jeito. Aquilo que me corrói, aquilo que me destrói, aquilo que me danifica. Lixo. Aquilo que precisa só um jeitinho meu, eu preciso fazer um pouquinho de forma diferente. Reciclagem, aquilo que ainda tem energia, só precisa de uma nova pintura na tua vida. Um pouquinho mais de atenção, talvez. Um pouquinho mais de disciplina para dar aquela motivação que você precisa em determinadas coisas. 3º, novo. O novo precisa entrar na tua vida. Então, para autoestima, tire aquilo que não serve mais. Deixe reciclar aquilo que precisa de vida em você. As coisas que você está aí, meio sem vontade, mas às vezes só precisa que você faça de um jeito diferente, arrume de um jeito diferente, já te dá um novo gás, né? Aquele livro que você não foi até o fim, pega ele, vamos terminar, né? Faz de um jeito diferente, muda uma cadeira de lugar, né? Dentro da tua casa. Toda mudança que você faz fora, você também está fazendo dentro. Às vezes você precisa dar um corte no seu cabelo, né? Para se sentir um pouquinho melhor. Todos os movimentos em torno da autoestima são importantes. É cuidado, né? O cuidado do corpo, da mente, do espírito. Esse é o verdadeiro equilíbrio. Então, quanto mais a gente vai desenvolvendo esse preenchimento das necessidades, então, das coisas que a gente precisa começar a arrumar, para quê? Para que a gente possa, poxa, eu estou à frente disso, né? A minha vida, a minha evolução foi me confiada, um grande presente aqui, o que eu estou fazendo dele, né? Tantos e tantas almas aqui querendo encarnar aqui nesse momento, filas e filas do outro lado, e a gente está perdendo tempo. Vamos pensar nisso com carinho. Então, sim, vamos pedir com muito amor. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aquilo que mais precisamos. Às vezes é o amor, às vezes vai ser a paciência, né? Às vezes a paciência vem através de uma prova, né? Onde nós vamos ser testados. Às vezes vai ser através de uma prova também a disciplina. Então, o tempo inteiro, vamos pedir aquilo que nós necessitamos realmente. E o Pai sabe, né? Os bons espíritos que nos assistem, que estão confiados a nos ajudarem, também sabem. Jesus sabe. Vamos nos colocar, né, realmente de forma humilde, para recebermos aquilo que necessitamos, para enfrentarmos aquilo que necessitamos. Jesus, logo em seguida, diz: e perdoai as nossas dívidas.
Vejam que belo na oração. Jesus fala dos nossos débitos só depois de nos nutrir. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele diz da importância de nos nutrirmos. E depois, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nós precisamos estarmos mais repletos desse amor para perdoarmos as nossas dívidas também, nos colocarmos de uma forma prontos para corrigirmos os nossos defeitos, através de um processo de conscientização, através de um processo de reflexão, de reforma íntima, porque todo o processo de perdão, ele tem que te levar a um ato de contrição, a uma ação. Se a gente tem uma reflexão, se a gente se alimenta de alguma coisa, a gente tem um flash de amorosidade no momento, pega esse flash e coloque em ação. Muito fica ainda no mundo das ideias. Nós temos ideias ótimas, vimos palestras, leituras que nos incentivam, que nos ajudam, e a gente deixa morrer. Sobe no cavalo. A hora que você precisa subir, cavalgar a tua vida, que você está com motivação, um flash de luz, um flash de carinho, né? Um flash de consciência que você teve a hora de agir. Coloque em prática. Você vai falar determinadas coisas para algumas pessoas, você vai procurar, você vai fazer algumas coisas que você precisa fazer. Então, o processo de perdão vai passar por isso, pelos seus atos de contrição, pelos seus atos de você conseguir ser uma pessoa nova. Precisamos muito de disciplina para praticarmos o novo. Jesus continua: e não nos deixeis cair em tentação. Do grego significa: não me deixe ser controlado. Pelo que você é controlado, pelo que você se sente levado pela tua vida. Algumas pessoas estão sendo levadas pelos seus processos de compulsão e excessos de todo o gênero. Jesus dizia: se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Ele dizia da importância de, às vezes, a gente se afastar de determinadas situações, de determinados locais. Nós precisamos aplicar esse orai e vigiai. Vigiai. Aquilo que nós mais temos dificuldades, porque é aí que nós vamos cair. Os buracos estão aí na sua frente, e nós caindo compulsoriamente. Nós precisamos aprender a termos mais consciência de começar a desviar desses buracos. Às vezes os buracos é alguém te incitando a ir para o bar hoje. Será que vai ser só um gole? De repente, uma família estruturada, vem uma outra pessoa incitando por um processo de traição, para pornografia hoje, né, que destrói tantos casamentos. Tantas pessoas estão com a sexualidade desequilibrada. A gente tem dados alarmantes sobre isso. Quantos e quantos espíritos desencarnaram em condição plena de ligação com a matéria em seus vícios e continuam se alimentando daquilo que nós promovemos como massa mental, como emanação. Então, se você está lá, num ambiente de desequilíbrio sexual, num ambiente de desequilíbrio de vícios, bebida, comida, a gula, né? Vícios de qualquer ordem, ansiedade exacerbada, depressão exacerbada, preguiça, tudo isso é alimento. Lembra que a gente falou um pouquinho, até falei nos outros vídeos passados, sobre a energia, sobre a prece, sobre a palavra, sobre como a palavra tem poder, potência, emanação de energia. Tudo aquilo que você pensa, aquilo que você está dando atenção é o quê? É uma geração de imagens, de uma construção de formas mentais que alguém vai se alimentar. Pode ter certeza.
Semelhante atrai semelhante. Então, tome muito cuidado. Os ambientes que você está frequentando, aquilo que você vem escutando. Com certeza, nesses tempos de renovação planetária, a gente está passando por muitas guerras também, ainda, de forma espiritual. Nossa missão é bem menor do que a de Jesus, claro. Mas vamos imaginar Jesus? Quantos e quantos ataques espirituais trevosos teve o nosso Mestre Jesus para conseguir passar aqui pela encarnação, fazendo o seu propósito divino, né? E ele foi forte o suficiente. Ele sabia que ele necessitava subir as montanhas para rezar, buscar essa intimidade do Pai que ele se referia. Ele precisava jejuar, ficar em silêncio, ficar em comunhão com o sagrado constantemente, porque ele, como alma, ainda continua em evolução. Todos nós. A evolução não para. A evolução constantemente continua. Todos estamos evoluindo. Então Jesus sabia disso, como ninguém, da importância de cuidar da manutenção do seu próprio espírito, para não cair em tentação. E não foram poucas, né? Por quantos pregos Jesus passou, por quantas humilhações Jesus passou. Nós, na nossa humilde vida, passamos também por muitas e muitas provações. Nós vamos cair em ciladas, algumas que nós provocamos, outras que vão ser provocadas por nós, por outros, porque à medida que nós ascendemos, à medida que nós buscamos a luz, nós também incomodamos as trevas. Não vamos ser levianos em achar que não vamos passar por provações e ataques espirituais, mas até elas, sabemos, elas também nos fortalecem, como fortaleceu Jesus imensamente, que deixou o seu exemplo enquanto homem forte, mostrando para nós que havia um caminho, que há um caminho para a gente dizer não. Quando o mal chegar à tua porta, você pode falar não. Quando alguém tentar te levar a ser o pior de você, você pode falar não. Não busque isso apenas por aprovação. Você não necessita se perder a sua alma para ganhar o mundo, né? Como diria aquela frase. Não. De que vale perder a sua alma? A sua alma é todo o bem que você tem aqui. Essa eternidade, esse reino de Jesus que a gente precisa tanto. Esse reino que nos traz a paz de espírito, para que a gente saia dos processos de angústia, tantos que a gente vem passando, não são poucos. As angústias continuam e a gente tem que achar aquela parte que é propósito. Eu tô aqui para vencer as minhas batalhas e eu preciso ser forte diante delas, eu preciso falar não para muita coisa aqui. Eu preciso falar sim para muita coisa da mesma maneira. Todos os setores da tua vida, então, você está sendo chamado a evoluir. Lá no seu trabalho, todo aquele conjunto de provas é só seu, o problema não é do outro, é o seu pacote de evolução para treinar suas emoções dentro da sua casa. É a mesma coisa. O teu pacote de evolução para você treinar. O teu poder do não, o teu poder do sim. Pode ter certeza que quem resiste no bem vai em frente. Vai ter muitos louros das vitórias. Nós vamos colher as bênçãos dos justos. Seremos bem-aventurados aqueles que tiverem pureza de coração. Jesus disse, bem-aventurados. Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Ele falava para que fôssemos mais puros. Para que tirássemos então, como eu disse, essas cascas, essas máscaras, daquilo tudo que você não é. Você não precisa de nada disso para ser aceito. Você não precisa postar no Facebook uma pose de que está feliz se você não está. E da mesma maneira, você não precisa incitar o mal para ninguém.
Aprenda a resolver seus problemas. Aprenda a emanar aquilo que é bom, porque o que é ruim, o mundo já está cheio. Aqui na nossa crosta, a gente está cheio de influências nefastas. Não somos diferentes disso. Talvez desencarnemos e continuemos perambulando nos umbrais da terra, tentando consumir aquilo que consumíamos aqui, os nossos vícios, os nossos excessos, as nossas distrações, o mundo ilusório. Por isso, a necessidade de eu e você buscarmos cada vez mais esse reino do Espírito, da paz interior, né? Apagarmos os nossos incêndios internos, jogarmos água naquilo que está excedendo. O seu corpo tem um limite. Não vá para a Santa Casa trabalhando tantas horas. Tem uma hora que você tem que parar. Não abandona, não te abandona. Não põe mais comida aí dentro do que teu corpo consegue comportar. Isso não é diversão, não é prazer, né? É um prazer ilusório, né? Que a gente tem. Augusto Cury fala assim no livro da Sabedoria Nossa de Cada Dia também, Os Segredos do Pai Nosso 2, ele fala assim: o prazer nasce em muitos terrenos, especialmente no da tranquilidade. Uma pessoa tranquila tem prazeres mais prolongados, refinados, profundos. Os prazeres da pessoa ansiosa são fugazes. Uma pessoa tranquila extrai diamante da rotina existencial. Uma pessoa ansiosa só remove cascalhos. Uma pessoa tranquila é estável. Uma pessoa intranquila oscila o tempo todo, como as águas do mar. Uma pessoa tranquila consegue transitar com serenidade nos vales das ofensas. Uma pessoa ansiosa é invadida e tem a harmonia roubada por qualquer estímulo estressante. Ser tranquilo é ter um eu capaz de dirigir o próprio psiquismo. Um eu que consegue manter serenidade nas tempestades, sobriedade nas situações irracionais, afabilidade nos períodos hostis, equilíbrio em tempos de disputa. Nutrir-se da tranquilidade é fundamental para a saúde psíquica. Ser tranquilo é desenvolver atividades com brandura, dar cada passo ao seu tempo, fazer uma coisa de cada vez, saber esperar. É ter habilidade para não se estressar diante das contrariedades e para diminuir a temperatura da emoção diante das dificuldades. É viver sem atropelos e sem desespero. Ser tranquilo não é viver socialmente alienado, mas inteirar-se dos problemas sem ser escravo deles. Ser tranquilo é ter um eu consciente da brevidade da existência, do quanto ela é preciosa e de como é importante preservá-la de nossas preocupações e temores. Examine sua experiência. Se tem a sensação de que o relógio do tempo voou rapidíssimo, é bom rever os seus níveis de tranquilidade, pois ser tranquilo é desfrutar da ansiedade saudável que nos motiva e não da ansiedade doentia que nos paralisa. Ser tranquilo é ser amigo da paciência e amante da tolerância. É fazer o que é possível, tendo sabedoria para aceitar o impossível. É tomar decisões, assumindo as perdas que cada escolha envolve. É saborear conscientemente cada alimento em vez de engolir a comida. É estimular os alunos, motivar os filhos, incentivar os colegas de trabalho, mas jamais exigir o que eles não podem dar. É aceitar o ritmo dos outros e não cometer o erro de pressioná-los a seguir o nosso, de pensar como pensamos, de reagir como reagimos. Quem pressiona e exige muito dos outros se torna especialista em formar pessoas ansiosas e desprovidas de autoestima. Sem tranquilidade, somos asfixiados pelo excesso de atividades. Com ela, administramos o tempo. Sem tranquilidade, os problemas se transformam em monstros. Com ela, em nutrientes para o crescimento. Ser tranquilo é olhar por vários ângulos as intempéries da vida. Ser tranquilo é pensar no futuro
para traçar estratégias. Ser ansioso é pensar no futuro para afundar na lama das apreensões. Então, gente, é isso, né? A gente sempre pode. A gente sempre pode diminuir o passo para poder prestar atenção para onde a gente está indo. Acreditar que tem muitas escolhas da gente para serem feitas. Acreditar que a gente precisa pôr energia em tudo que a gente faz. Não é diferente na tua oração. Absorve as palavras de Jesus com toda a profundidade que elas têm. Vamos viver essa sabedoria do Pai Nosso. Que possamos ter mais amor. Que possamos nos conectar com o nosso Paizinho. Que possamos trazer para nós aquilo que realmente nos alimenta. O pão que necessitamos. A força do trabalho. Né? Que possamos nos afastar daquilo que mais nos desorienta. E que possamos, com certeza, com a assistência de Cristo, com a assistência dos bons espíritos, seguirmos vitoriosos, luta após luta, sabendo, inclusive, que em alguns momentos nós vamos cair, mas que tenhamos a humildade, como crianças, de levantarmos, sabendo que estamos aprendendo a andar, que cada vez mais, com a ajuda da luz que nos acompanha, possamos levantar, aprendendo sobre o erro, fortalecendo as nossas pernas, né? E abrindo o nosso sorriso para a vida. A gente precisa dessa alegria, a gente precisa desse amor. Vamos cultivar para fazer um grande jardim de pessoas mais felizes. Incentive a autoestima dos outros, incentive a sua própria, incentive a luz dos outros, incentive a sua própria. Do Evangelho. Praza a vós, Senhor, que os nossos desejos se cumpram, mas nos inclinamos diante da vossa sabedoria infinita, sobre todas as coisas que não nos é dado compreender. Que seja feito segundo a vossa santa vontade e não segundo a nossa. Porque não quereis senão o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Não vos dirigimos essa prece, meu Deus, por nós mesmos. Nós vos dirigimos também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, por nossos amigos e nossos inimigos. Pedimos para todos a vossa misericórdia e a vossa bênção. Vibremos e rezemos juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Continue tendo um dia de muito amor e de muita luz. E até o nosso próximo momento.